Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a esse momento de mensagem diária e oração da fé. E é claro, falando sobre obediência aos líderes espirituais, obediência aos profetas, aqueles que escolhem profetas segundo o sentimento do coração, falando sobre os ídolos do coração. Gente, a Bíblia diz: ensina teu filho o caminho que deve andar, tá? Tem muito papai aí, tem muita mamãe reclamando que o filho cresceu e se tornou rebelde, se tornou desobediente, ingrato, etc, etc, etc. Mas sabe, às vezes você diz assim: eu ensinei bem os meus filhos. Lembra que eu falei que a mulher de Ló olhou para trás? Lembra que eu falei que a mulher de Ló virou estátua de sal? Pois bem, por mais que Ló fosse um homem justo, ele não orientava a família dele sozinho. E a mulher de Ló, ela gostava, sabe, do clima de Sodoma e Gomorra. Ela se sentia em casa. Quando ela via orgia, quando ela via aquele terremoto de pecados, ela se sentia bem. E isso passou para os filhos. Porque os filhos, eles copiam, mas eles copiam a essência do pai, tá? Eles copiam a essência da mãe, ou aquilo que mais agrada a eles copiam, e isso fica registrado na memória da criança, até que se torne um homem, até que se torne uma mulher. Então, você vai para a igreja, aí às vezes você vai para a igreja, você reclama porque está indo para a igreja, você reclama porque está indo para o culto, mas porque você fez um acordo lá com o pastor, com o obreiro, e tem que estar lá naquele dia, naquela hora, aí você vai reclamando, sabe? Ninguém da igreja sabe, ninguém viu, mas seus filhos vêem. Às vezes você está em casa e a sua conduta não é de um homem de Deus, não é de uma mulher de Deus, e seus filhos vêem. E o que é que fica no coração deles? Acredite, não é a raiz de coisas boas, né? Porque tem um bocado de pastor aí, quando morre, a família toda desbanda para o inferno. Bocado de cantor gospel, pregador do evangelho, e aí morre e a família toda se desbanda pelo inferno. E tem outros que não aguentam nem esperar o pai e a mãe morrer, já vai se desbandando pelo inferno. Por quê? Porque a raiz, o que ficou fixado no coração desse filho, dessa filha, era ruim. Eu estou dizendo isso para você porque eu vou falar hoje, eu vou contar a você hoje a história da origem de povos cruéis, de povos que se tornaram inimigos de Israel, de povos que conseguiu representar uma verdadeira repulsa contra os ensinamentos do Senhor. Aí você vai me entender. Daqui a pouco eu falo que povos são esses. Aí você vai me entender, porque tem filhos de finados pastores, finadas pastoras, que começam a lutar essas causazinhas que é contra o evangelho, essas causazinhas que é contra a palavra de Deus, e eles que deveriam ser defensores da palavra de Deus, por serem filho de pastor, filho de pastora, eles são inimigos número 1 do Senhor, do evangelho de Deus e da causa do Senhor. Porque na verdade o que nasceu no coração dessas crianças que se tornaram homens e mulheres foram verdadeiras repulsas contra as coisas do Senhor. E eles se tornaram piores do que aqueles que nunca conheceram a Deus. Para você me entender,
você vai ter que lembrar que as filhas de Ló, elas tinham pretendentes, elas iam casar, elas iam viver como esposas desses pretendentes. E os anjos pegaram e colocaram elas para fora. Imagine aquele alvoroço delas, e precisava sim, e tem que ser agora, e não podia ser depois. Meu amigo, quando os anjos do Senhor pegaram Jó e aquelas virgens, aquelas belíssimas mulheres, e colocaram para fora da cidade, e a cidade toda foi destruída, a mais velha olhou para a mais nova e disse assim: não tem homem por aqui não, e ninguém vai ficar com a gente por causa do nosso costume. Está aqui, verso 31 do capítulo 19, livro de Gênesis. A mais velha disse à mais nova: nosso pai está velho, não existe na terra homem que venha se unir conosco, segundo o nosso costume. Não dá para arrumar homem do jeito certo, está demorando. Os homens hoje só querem pegar, só querem ficar, e nosso pai está vivo, a gente não pode sair dando. Então a coisa tem que ser em casa mesmo. E aí o que foi que fizeram? Embebedaram o pai. A raiz do mal estava ali. E a mais velha ficou grávida. Está aqui. A mais velha ficou grávida. Vamos lá. Naquela noite deram ao bebê vinho ao seu pai, verso 33. E a primogênita se deitou com ele sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: deitei-me ontem, hoje você deita com meu pai. De novo embebedaram o velho, deram de beber ao seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele notasse. Então o pecado era todo delas, tá? O dele é de ficar bêbado. Assim, verso 36, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Eu não preciso explicar para você o quanto isso era horroroso aos olhos de Deus, tá? Eu não preciso explicar para você o quanto isso foi uma afronta contra Deus. Então, por mais que tivesse sido destruído Sodoma e Gomorra, a cidade, Sodoma e Gomorra não foi destruído do coração das filhas de Ló. Elas eram ruins, elas eram perversas, elas queriam viver a vida delas do jeito delas a qualquer custo. E aí surge, a primeira deu à luz a um filho e lhe chamou de Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. Meu amigo, se você pegar o Antigo Testamento e ver a luta de Israel contra o povo moabita, não é brincadeira. Continua. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, ou dos amonitas, até o dia de hoje. Se você for olhar a história de Israel, as guerras travadas, a quantidade de vezes do embate entre o povo de Israel e os moabitas e os amonitas, não é brincadeira. Aí quando você vai ver a raiz, quando você vai para o início da história, os moabitas e os amonitas nada foi, nada mais é do que a materialização do desejo de Sodoma e Gomorra do coração das filhas de Ló. Então,
Pare para ver o que está dando de errado na tua vida. Porque se alguma coisa está dando de errado para você, tem uma raiz profunda do pecado, que você não quer se libertar. Tem uma raiz profunda do pecado que você não quer deixar. Você está preso aqui, tá? Muitas vezes você diz assim, eu não vou para a igreja porque tem um bocado de pastor errado. Mas será que você não conhece nenhum direito? Será que você não conhece nenhum fiel a Deus? Será que você não conhece nenhum que você chegaria para ele e dizer assim, pastor, me ajude, ore por mim. Pastor, eu vou congregar com o Senhor, eu quero que o Senhor me ajude em oração. Você não conhece nenhum. Eu duvido que a sua resposta seja assim. Mas o diabo, ele faz com que nasça no coração das pessoas uma revolta contra aquilo que é certo, contra aquilo que é justo, porque as pessoas acham que perderam alguma coisa por estarem afastadas do pecado. E essa raiz, ela está tão fixada, ela está tão profunda, que a planta que nasce disso aí, sabe, o que é gerado através dessa raiz aí, não se corta não. É parte real da pessoa. Sabe um honesto? Tenta fazer um honesto roubar, você não consegue. Tenta fazer uma pessoa que é transparente contar uma mentira, você não conhece, você não consegue. Porque ela vive a honestidade, ela respira a honestidade, ela não consegue ser outra pessoa. Pega uma pessoa mal educada e tenta ensinar ela a ser educada, ela não vai conseguir. Ela vai ser educada gentil 1, 2, 3 vezes, depois ela vai mandar todo mundo se ferver. Vai se ferver de 100 graus para lá, vai se ferver. Ela não quer nem saber. Ela quer extravasar, ela quer botar tudo para fora, sem nem saber se aquilo tem consequência. E se tiver consequência, ela ainda vai achar que é obrigação daqueles que acham que gostam dela assumir uma bronca que é dela e somente dela. E você? Tem alguma raiz de Sodoma e Gomorra no seu coração? Tem alguma raiz de Sodoma e Gomorra fixado que não deixa você avançar a ponto de cometer crimes contra Deus como as filhas de Ló? Essa é a mensagem de hoje. Reflete. Vê o que está afastando você de Deus. Às vezes você acha que você tem motivo para estar afastado da igreja, para estar afastado da fé. Às vezes você acha que tem motivo quando na verdade você não tem. Você tem que estar firmado no Evangelho, você tem que estar firmado na presença de Deus para que você seja feliz. Mas agora é momento de oração. E eu quero pedir a Deus que Ele nos dê um coração limpo, puro, transformado. Feche seus olhos. É momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, sabemos que a raiz de Sodoma e Gomorra ficou fixada no coração das filhas de Ló, ao ponto de que elas deixaram se evoluir e cometeram um pecado grave contra o Senhor e cometeram um pecado grave contra o próprio Pai. Mas isso não as incomodaram, porque elas fizeram o que queria fazer, o que julgaram que era certo mesmo sendo errado. E assim, meu Senhor, são muitas pessoas que estão congregando do jeito que querem, seguindo a fé em Deus da maneira que eles acham que devem, e segundo eles acham que é certo, quando na verdade é errado. Meu Senhor e meu Rei, perdoa aquele que cometeu pecado contra ti. Perdoa aquele que se afastou da fé e hoje, neste momento de oração, pede ao Senhor auxílio. Tira, meu Deus, do coração dessa pessoa que quer se libertar, essa raiz que prende uma pessoa
essa pessoa a alguém que já se foi. Essa raiz que prende essa pessoa a alguém que está na prática do pecado e por isso não vai à igreja, não congrega, não busca o Senhor de todo o coração. Arranca, meu Deus, essa raiz que liga essa pessoa às drogas, que liga essa pessoa ao álcool. Meu Deus, essa pessoa que anda dizendo que está tendo recaída, essa pessoa que anda dizendo que está viciada, que não consegue se libertar, porque na verdade a raiz desse mal é tão profunda no coração dela que ela não admite que virou parte de sua própria identidade. Meu Deus, ajuda essa pessoa a se libertar. Liberta essa pessoa desse mal. Ajuda essa pessoa a construir uma nova identidade, uma identidade de alguém fiel a Deus, uma identidade de alguém obediente a Deus, para que essas pessoas, pela fé, agora mesmo, sejam abençoadas, em nome de Jesus. Visita, meu Deus, os doentes no hospital, os doentes em casa, aqueles que foram desenganados pelos médicos, visita-os com o teu poder. Visita, meu Pai, aqueles que estão pelas ruas jogados, os endividados. Usa, meu Senhor, eu te peço, da tua misericórdia e compaixão, para alcançá-los, para abençoá-los, em nome de Jesus. Consagre essa água para quando o doente, o enfermo, beber ou se banhar, seja transformado, curado pelo Senhor. E aquele, meu Deus, que tem cooperado com esse canal, lembra deles, para realizar os sonhos, o desejo do coração. Aqueles que têm, meu Deus, contribuído pela fé e com amor. Em o nome de Jesus. Você crê? Diga, assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.